Graça e paz, amados, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, a acompanhar a leitura da palavra de Deus que estaremos fazendo no Evangelho de João, capítulo 15, os versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados, esse momento que essa palavra está sendo dita para nós, ela traz uma revelação em dizer a respeito de vamos dizer assim, uma metáfora orgânica, ou seja, um organismo, uma engrenagem, assim como um corpo, né, que tem os seus membros e todos precisam estar ligados uns aos outros, assim como uma família precisa estar ligada em uma determinada união. Assim é esse texto. Ele traz essa metáfora orgânica. E Jesus coloca aqui a questão da videira, uma analogia de que Israel era, vamos dizer assim, a videira, aquele corpo que estava ligado a Deus, mas como no Antigo Testamento isso era apenas uma figura, era um tipo do próprio Cristo. Então agora ele se refere como ele sendo essa videira verdadeira, ou seja, Jesus, ele nos coloca em uma situação de ligação direta com ele. Assim como ele é o mediador entre Deus e os homens, assim como ele é aquele que nos representa diante do Pai, o varão perfeito, o sacerdócio, aquele que entregou a sua própria vida, que derramou o seu sangue. Então, Jesus, ele se coloca aqui diante de nós como algo fundamental, como um mediador entre Deus e os homens. E dentro dessa relação, dentro desse organismo, ele diz que aqueles que não estiverem ligados a ele sofrerão, de uma certa forma, uma limpeza, né? Quando ele coloca aqui a questão dos galhos, dos ramos, né, que não produzem fruto e que precisam de ser limpos, alguns precisam ser arrancados. Então Jesus coloca aqui uma dependência
de um relacionamento tão completo que nós não teríamos como fazer nada se não estivéssemos ligados a Ele. E eu gostaria que você pensasse aqui duas coisas muito importantes, né, que Deus tem colocado no meu coração na leitura desse texto. O primeiro fato é de que aqueles que estão em Cristo não pode de forma alguma ficar sem produzir frutos. Precisa produzir fruto. Assim como de uma outra forma, aqueles que não estão ligados a Ele não conseguem produzir frutos. Mas que fruto é esse? Nós temos falado aqui em ocasiões diferentes que a vida com Cristo, a vida do cristão, ela é uma vida diferente no sentido de que nós temos Cristo como o nosso exemplo. Nós temos Ele como o tipo. Nós temos Ele como aquele que está diante de nós para ser imitado. As suas ideias, as suas atitudes, a sua vida de um modo geral. Quando Ele esteve conosco aqui nesse mundo, Ele exatamente viveu de uma forma a modelar como deveria ser os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E só tem uma forma de nós tomarmos conhecimento desse tipo, dessas ideias, através da leitura da Bíblia, porque os ensinamentos de Jesus, eles estão aqui na Bíblia, né? Então, meus amados, nós precisamos produzir os frutos de que Jesus deixou como exemplo para nós produzirmos. E às vezes eu fico pensando assim, em algumas dessas ideias, alguns desses ensinamentos, né? Não dá para nós abordarmos muita coisa aqui na nossa fala desse momento, mas nós ficamos aqui imaginando algumas delas, né? E eu fico imaginando aqui quando Jesus diz assim, olha, se o seu inimigo te odeia, você não deve odiar ele. Se ele te persegue, você não deve perseguir ele. Ah, se ele ferir a tua face, você oferece a outra face. É tão normal, né? O adágio popular diz assim, toda ação provoca uma reação. Dificilmente alguém levanta a voz com você e você imediatamente não levanta a voz também com essa pessoa. Então, se alguém pisa no seu pé, a sua tendência também é pisar no pé dele. Mas veja, como que Jesus ensina totalmente diferente, né? Na contramão dos homens. Então, nós não podemos odiar os nossos inimigos, nós precisamos amar os nossos inimigos. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos fazem bem, então, qual é a diferença que tem nisso? Isso é normal, né? Se nós proporcionarmos um banquete somente para aqueles que podem nos dar forra, qual é a vantagem que tem nisso? Não é mesmo? Diz, mas nós precisamos fazer todas essas coisas sem esperar a recompensa. Ou seja, a recompensa, ela vem do próprio Deus. Essa recompensa vem porque isso que estamos externando, isso que nós estamos demonstrando, é simplesmente
o fruto dessa nossa união com Cristo. Olha, meus amigos, se nós formos cada um por si, imagina, né? Cada um por si, cada um toma conta de si e ninguém precisa se preocupar com o outro, ninguém precisa interceder pelo outro. Como que seria isso, né? Então, essa organismo, né? Essa união do povo de Deus, a Igreja de Cristo, em estar unida em um só propósito, em busca de fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina a fazer, é algo tão transformador que ele nos liberta de tudo aquilo que o mundo ensina com a sua corrupção, com as suas concupiscências e indo de mal a pior. Cada vez mais se afastando de Deus. Mas nós precisamos estar unidos uns aos outros para que essa nossa união ela possa reproduzir aquilo que é o desejo, aquilo que é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o mundo esteja um pouco melhor, porque a diversidade de pensamentos humanos ela é muito grande, mas o pensamento de Cristo é um. E Cristo, ele não só é o mediador entre Deus e os homens, como também ele é o ponto de convergência. Ele é o ponto de união. Ele é o ponto em que une em torno dele todos em um só pensamento, em um só propósito. A glória de Deus, o Pai, e a salvação de todos nós, aqueles que creem e aqueles que estão dispostos a obedecer a sua palavra, a viver de acordo com aquilo que ele ensinou. Não que essa obediência ela vai nos trazer a salvação, mas essa obediência é a marca, é o fruto, é externar aquilo que está interno, é tornar visível aquilo que está invisível, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Seja firme, meu irmão, seja firme, minha irmã, no propósito de servir a Cristo, na certeza de que muitas vezes você precisa de fazer exatamente como você queria fazer, para fazer do jeito que Cristo quer que você faça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse momento. Vamos falar com Deus nesse momento? Grandioso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por esse rico privilégio e suplicamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça para com cada um daqueles, ó Pai, que estão acompanhando esse trabalho, ó Deus. Só possa nos dar sabedoria, entendimento da tua palavra e, acima de tudo, Senhor, coragem, ousadia, para vivermos segundo a tua vontade, para vivermos segundo a tua palavra, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que o nosso trabalho em ti não é em vão. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, amados.